Dia 1 de fevereiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 13, 17, 15 e 18, Mateus 21, 2.23, 46, Salmos 26, 1, 12 Provérbios 6, 16, 19. Prepare sua Bíblia. Reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Êxodo 13 horas e 17 menos 15 horas e 18. Versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que mais perto. Porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Versículo 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, pois este tinha feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, e farei subir os meus ossos daqui convosco. Versículo 20. Assim partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14, 1, 31. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele acampareis junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Versículo 5. E, sendo anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, deixando ir Israel, para que não mais nos sirva? Versículo 6. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. Versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com mão poderosa. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Versículo 10. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Porque nos fizeste isso, tirando-nos do Egito. Versículo 12. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles. E para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite.
E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Versículo 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor olhou para o campo dos egípcios, desde a coluna de fogo e de nuvem, e perturbou o campo dos egípcios. Versículo 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Versículo 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel a grande obra que o Senhor fizera aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15, 18. Versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães escolhidos também se afogaram no mar vermelho. Versículo 5. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. Versículo 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Versículo 7. E com a grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Versículo 8. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. Versículo 9. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os desposos. Satisfar-se-á a minha alma sobre eles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Versículo 10. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Versículo 11. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que óperas maravilhas? Versículo 12. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Versículo 13. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Versículo 14. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Versículo 15. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos valentes de Moabe apoderou-se o tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Versículo 16. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Versículo 17. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Mateus 21, 2.23 e 46. Versículo 23. Quando Jesus chegou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Versículo 24. Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 25. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si.
Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes neles? Versículo 26. Mas, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. Versículo 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 28. As que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Versículo 29. Ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vós. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer nele. Versículo 33. Ouvi outra parábola. Havia um homem, proprietário de terras, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois, arrendou-a a lavradores e partiu para outra terra. Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Versículo 35. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. Versículo 36. Então enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Versículo 37. Por fim, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar sua herança. Versículo 39. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Versículo 41. Responderam-lhe: destruirá terrivelmente esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem os frutos no devido tempo. Versículo 42. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43. Por isso vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que dê os frutos dele. Versículo 44. Quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Versículo 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essas parábolas, entenderam que falava deles. Versículo 46. Procurando prendê-lo, temeram o povo, porque este o considerava um profeta. Salmos 26, 12. Versículo 1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha meus pensamentos e meu coração. Versículo 3. Pois tua benignidade está diante de meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Versículo 4. Não me assento com homens falsos, nem ando com hipócritas. Versículo 5. Odeio a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Versículo 6. Lavo minhas mãos na inocência e, assim, me aproximo do teu altar, ó Senhor. Versículo 7. Para entoar um cântico de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Versículo 8. Senhor, amo a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória habita. Versículo 9. Não juntes minha alma à dos pecadores, nem minha vida à dos sanguinários. Versículo 10. Cuja mão está cheia de maldade, e sua direita está cheia de subornos. Versículo 11. Mas eu ando em minha integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Versículo 12. Meu pé está firme em terreno plano. Nas assembleias bendirei ao Senhor. Provérbios 6, 16, 19. Versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Encerramento. Neste dia de meditação na palavra, refletimos sobre a autoridade de Cristo e o chamado à integridade. Que possamos, como o salmista, buscar caminhar em retidão diante do Senhor e nos afastar das práticas que ele abomina.
Que nosso coração esteja firme na verdade e nossos passos guiados pela sabedoria divina. Amém.